E quando ela começou a contar o testemunho dela, as minhas lágrimas não pôde conter. Se toma. Aleluia. Mas não teve a gravidade que o filho dela teve. Pai. Ela também foi descoberta com essa mesma anemia. Eu passei um tempo no hospital chamado Menino de Jesus também, lá no centro de São Paulo. Ela fazia tratamento. E eu lembro que muitas das vezes a minha esposa, ela acordava cedo, pegava ônibus e metrô para ir para lá. E muitas das vezes a gente só tinha aquele dinheiro da condução de ir e de voltar. E um dia eu estava dentro do hospital, eu estava com ela em casa, ela não tomava leite, ela ficou um período extenso, internada no Hospital São Luís Gonzaga. Ela ficava uma semana em casa, 3 internada por causa dessa anemia. E aonde essa anemia ela acabou se gerando alguns bichinhos por devido, nós sabemos que ali quando você toma um leite, se gera, porque tem um anticorpo. E nela não dava estrutura de matar. Então acabou se gerando. Eu lembro quantas vezes essa minha filha chorava. Eu lembro quantas vezes nós chegávamos no leito de hospital e já conhecia ali o cronológico dela, a ficha dela por inteiro. Eu lembro que quando descobriram essa primeira etapa e ela foi transferida para esse hospital Menino de Jesus, que ela começou a fazer o tratamento, e minha esposa muitas das vezes ela ia, voltava só com aquelas condições de dinheiro. E eu lembro que um dia, irmão, eu estava em casa e falei assim: Jesus, eu não aceito. Olha, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor começou a obra e o Senhor é perfeito. Eu entrava e eu falava assim: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito essa situação, eu sou um servo do Senhor. E um dia eu lembro que eu estava afastado da empresa devido a uma cirurgia. E eu tive essa oportunidade de ir com minha esposa. E eu falei para minha esposa no caminho, assim, eu falei: ela vai hoje. Mas a partir de hoje, ela vai receber algo. E na época ela não tomava leite. Na época ela não comia feijão. E minha esposa falou: você vai falar o quê? A Bíblia diz que a tua boca, ela tem poder para quanto bem e para quanto o mal. Do teus lábios não pode sair 2 tipos de prudência. Ou você profetiza coisa boa, ou você traz coisas mal. E nós chegamos ali no hospital eu entrei junto com a minha esposa e a médica começou a examinar a ela. Nós já vamos entrar na palavra. E eu falei, e a médica olhando para minha esposa: ela está tomando leite? Tá, pela fé. Ela está comendo? Tá, pela fé. Minha esposa olhou para mim e disse assim: se você matar a nossa filha, eu nunca mais vou te perdoar. Saímos do hospital, ela saiu com uma carta de alta. E quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que minha filha pediu: um copo de leite. Minha esposa olhou para mim e falou assim: ela não vai tomar. Eu falei: ela vai tomar. Desse tamanho. Mãe, dá mais um pouco. Olha o que interessante que nós precisamos entender sobre a palavra de Gálatas, capítulo 5, de verso 22. Mas o fruto do Espírito também é o quê? Amor. O que pode superar nesta noite as nossas adversidades, se não for o amor? O amor, ele consegue envolver os momentos de tristeza, de adversidade na nossa vida. O que é ter gozo de paz? É quando tudo está de ponta cabeça, mas você tem paz dentro de si.
Não é a paz que este mundo nos traz para dar, porque o mundo não tem paz. Se a gente olhar para o mundo, o que nós estamos vivenciando nesta noite? É o mundo que estamos vivenciando, tribulações, luta, adversidade, catástrofe que está acontecendo, vidas que estão sendo ceifadas, enfermidade, doenças, e cada vez mais está indo ao quê? De mal. Mas quando você está na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza, ela pula de alegria. Aleluia. Longanimidade é entender que o processo a um percorrer é longo, quer dizer distante, mas que você vai ter dentro de si uma confiança. Benignidade é ser uma pessoa bondosa. Aí nós olhamos aqui a bondade. É o que o salmista, no Salmo 23:6, ele diz que a bondade e a misericórdia nos alcançará todos os dias das nossas vidas. A bondade e a misericórdia de Deus é o fato que o Senhor nos trouxe a estar aqui, reunido nesta casa para poder adorar ao Senhor devido talvez um dia de percurso que talvez não foi bom, um dia de luto, um dia de adversidade, as portas que se fecharam dentro da casa, família que não fala com família, marido que não fala com esposa, filho que não fala com pai, que não fala com a mãe, mas a misericórdia do Senhor é o fato de que nós não viéssemos ser consumidos nesta noite. Fé. Olha que fé. Não é só você crer aqui, mas é quando você sair do lado para fora, você vem a ter fé da promessa que Ele fez para mim e para você. Mansidão. O salmista ele declara no Salmo 133 o quê? Que bom e quão suave que os irmãos ande união, mas não é união. Porque nós falamos união, as pessoas querem se arranhar dentro da igreja. Quer brigar, quer discutir, foi falado aqui. É na comunhão. Chora com quem chora, se alegra com quem se alegra. Tá doendo aqui, a liderança vai lá orar. Aí tá doendo aqui, vem alguém socorrer a líder aqui, porque hoje nós só queremos depender da liderança, mas não queremos ajudar a liderança também quando a liderança precisa. Oh, glória, Senhor. O que é viver em comunhão, irmão, é saber que nós vamos ter paz com todos. Entender que se o meu irmão ele teve e obteve vitória, nós vamos nos alegrar. Aí o irmão tem vitória, a gente entorta a cara, porque ele conquistou, eu não conquistei. Eu estou mais tempo na igreja, mas talvez falta algo que você não entendeu. O fato de você estar mais tempo na igreja não quer dizer que o coração desta pessoa que chegou agora é mais aberto do que o seu, que está mais tempo dentro da casa do Senhor. Meu Deus! Eu posso te provar isso dentro da Meu Deus, tremendo. Você quer ver? Livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Davi busca a arca, mas o percurso vai se gerar o quê? Alguém vai morrer, porque vai levar a arca de qualquer jeito, de qualquer maneira, vai pegar na arca que não deveria pegar. Obed-Edom, a casa não prosperava, a mulher era estéril, a terra ou plantio não crescia. Mas quando a Bíblia diz que a arca chega, quer dizer, a presença chega. Aleluia. Na casa de Obed-Edom vai acontecer o quê? Ela vai prosperar debaixo de uma promessa que talvez não era para Obed-Edom, mas por causa que Obed-Edom
aceitou a arca. Quer dizer, nós precisamos compreender algo. Eu vou entrar aqui na palavra, Romanos capítulo 8, de versículo 1, que diz assim: a nova vida, debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e da adoração. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, de vida em Cristo Jesus, nos livrou do quê? Da morte. Aleluia. Nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à destruição, porque a lei da carne leva qual princípio? O princípio da destruição. Presta atenção. Quem não anda segundo a vontade de Cristo está andando como nesta noite? Está perdido na droga, na prostituição. A casa está em contenda. A vida é uma vida miserável. Oh, glória. Anda no percurso deste mundo. Não tem paz, não tem alegria, não tem gozo, não tem mansidão, não tem temperança. Anda discutindo, anda brigando. Mas o que me chama a atenção é que existe cristão que se diz cristão, mas não largou a prática do mundo. Anda dentro da igreja, anda conforme faz a rotina de ser crente, mas o coração ainda é mundano. Aí o texto diz aqui: portanto, não há nenhuma condenação para que estão em Cristo, que nega a si mesmo. Porque falar negar a si mesmo quer dizer, é dizer não e suportar a vontade de Cristo para matar esta carne. Porque pode prestar atenção, a pastora, ela disse aqui que quando eu cheguei bem no comecinho, eu estava aprendendo a bicicleta ali, mas o meu ouvido estava bem atento. Ela falou assim: por que quando o cristão erra, ele é apontado? O inimigo, ele acha um do modelo para nos envergonhar, mas não é cristão. Olha, é pastor. Eita, Jesus. Olha, é presbítero, é missionário. Mas se esqueceu que nós somos o quê? Seres humanos. Que chega aqueles 5 minutos que não deveria chegar na vida do cristão, mas chega porque nós somos ser humano. Aconteceu com quem? Com Elias, um profeta. Orou, fogo desceu, disse não choverá, 3 anos, 6 vezes não choveu. Mas quando está diante de Acabe e Jezabel, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar naquele momento do desespero, como a irmã disse. Vai para dentro da caverna, vai dizer: não quero mais saber de ser crente, não quero mais saber de orar, não quero mais saber de buscar, me manda a morte. Quer dizer, Elias, ele entra dentro de um contraverso que a própria depressão chegou até no próprio Elias neste capítulo. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Mas o percurso de Elias aqui, havia alguma condenação? Não. Mas a gente podemos olhar que Elias, ele não andou segundo a carne. Mas quando nós deixamos a motivação de andar segundo o percurso humano e deixamos de ouvir a voz do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos andar sem direção. Aí nós vamos andar aqui nos frutos da briga, da contenda, da inveja, da dissolução, quer dizer, da bebida. Porque hoje muito se oculta. Aos olhos humanos pode se ocultar, mas ninguém pode se esconder dos olhos de Deus.
Você pode esconder do pastor Alex nesta noite, mas você não esconde de Deus. Deus, ele só não mostra o que você está fazendo, porque ele não gosta de envergonhar. A verdade é essa. Pensa-se em cada pecado que nós fizesse, e Deus chegasse agora aqui e falasse assim, ó, você pecou, você errou. Mas nós entendemos que esse não é o papel de Deus. O papel de Deus quando nós erramos é aquele temor. O princípio da sabedoria é reconhecer que nós pecamos contra Ele. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, dois casais, Adão e Eva, que vai trazer o fruto do pecado da carne. Quando o Senhor se apresenta a ele na viração da noite, chamando por Adão, ele se esconde por quê? Por causa do pecado. E quando Deus chama por Adão, a Bíblia diz o quê, minha irmã? Adão, ele não responde. Adão, ele se oculta. Adão se esconde, porque ele percebe que ele está nu. Aí o Senhor vai chamar Adão e Adão vai responder, estou aqui, Senhor. Adão, por que se escondeste? Porque eu estou nu. Mas quem te falou, Adão, que tu está nu? A serpente. Ou quer dizer, às vezes a nossa própria consciência, ela se limita da nossa autoacusação. Quando nós pecamos, Deus, ele não nos olha com o olhar de pecador, mas ele nos olha com o olhar de arrependimento. Porém, dentro de nós há um acusador, como diz aqui Romanos capítulo 8, que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a forma deste mundo, mas anda segundo o percurso do Espírito. Mas por que muitas das vezes a gente somos confrontados quando nós pecamos? Porque dentro da nossa mente está cauterizada. Não é o diabo, e muitas vezes não é Deus, porque Deus, ele não leva o seu pecado de uma forma de condenação, mas ele quer que você se arrependa, para que você seja alcançado pela misericórdia. Mas aí o inimigo, ele chega e fica na tua mente, ó, tu vai para a igreja, mas tu pecou. Ó, tu vai para a igreja, mas tu bebe. Mas tu vai para a igreja, tu fuma. A consciência, ela te condena. Mas quando você anda segundo a vontade do Espírito, você vai encontrar aqui em Gálatas 5:22. Aí nós entendemos aqui o versículo 2. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado, da morte. Nós já estávamos condenados, irmão. A verdade, se eu fosse dizer nesta noite, nós não merecíamos o céu, nós merecíamos o inferno. Mas a misericórdia e a bondade de Deus veio, nos alcançou e nos deu uma oportunidade de arrependimento em Cristo, para que nós possamos alcançar, para que nós não andamos conforme o percurso deste mundo, mas segundo o percurso do ato de arrependimento, de reconhecimento que nós não somos merecedores, mas a misericórdia vem nos trazer a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança. É mudança de vida, quer dizer, se eu brigo, quer brigar hoje, eu viro as costas. Meu Deus, fiel. Falou mais alto, eu me calo. É, Deus. Porque quando nós andávamos segundo o percurso da lei, eu vou dizer que se me desse um soco, qual que seria a minha vontade? Vou debater. Então vou falar mais alto. Quer ver onde nós pegamos isso? Eu vou pegar muitos crentes aqui de surpresa. Um casamento. É, papai. O Senhor me trouxe aqui. Fala mesmo, Senhor.
Em Efésios, capítulo 5, de verso 22. O casamento de Cristo é o casamento da igreja. É o nosso vivenciar no século que estamos vivenciando. Quer ver? Se o homem falar mais alto, a mulher não quer baixar o tom de voz. Eu vou falar mais alto, eu vou engolar. Aí a mulher quer brigar e o homem fica lá. Você quer brigar? Então vamos brigar. Estou vivenciando o que já aconteceu comigo. Hoje a minha esposa, quando eu vejo que ela está fora um pouquinho do normal, eu falo assim, ó, vou ali e já volto. Oh, glória! É assim mesmo. Porque é uma nova vida em Cristo. Porque lá em Efésios, capítulo 5, verso 22, diz, se tu ama a obra, porém se tu não ama o teu marido, como que tu diz que ama a obra de Deus se tu não tem paciência com teu esposo para ganhar para Jesus? Oh, glória! Aí você diz que ama o teu filho, porém você não tem paciência de ter temperança de dizer, calma filho, Deus vai mudar a sua vida. Aí você quer discutir. Aleluia! Cristo, cabeça da igreja, homem, cabeça da família, e a mulher é o quê? É o pescoço. Ela que movimenta. E às vezes aquilo que você não está conseguindo enxergar, ela vai ter a visão melhor do que você. Mas às vezes a prepotência humana não quer que isso nos mostre. Eu digo porque um tempo em casa, irmão, não tenho vergonha de dizer, porque eu trabalhava, ganhava, eu falava assim, ó, é do meu jeito, é da minha maneira, é conforme eu quero. Aí sabe o que Deus teve que fazer? Tirar minha família, levar um tempo para fora, tratar dentro de mim, porque a lepra estava dentro de mim, quando tirou os meus filhos de perto de mim. Aí eu entendi. Para que Deus une o homem e a mulher? Para ser uma carne só. Por que tu parou de orar pelo teu esposo? Por que você está parando de orar pelo teu filho? Glória. Por que você não tem paciência, temperança, gosto, pai? Você consegue ouvir o bairro todo, mas não consegue sentar 10 minutos com o teu marido para conversar. Você consegue dar ouvido para a fofoqueira da direita, a fofoqueira da esquerda, mas às vezes não consegue dar ouvido para falar com o teu filho. E às vezes o teu filho está dizendo, olha, eu preciso de socorro. Aleluia. O que é andar uma nova vida em Cristo? É entender que nós não andamos mais segundo o percurso deste século, Glória a Deus. Aleluia. mas nós andamos segundo o percurso da palavra do Senhor. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se quer dizer uma nova vida, eu tenho que andar conforme Cristo quer que eu ande. Aleluia. Aí nós queremos andar conforme o percurso deste mundo, não ouvindo a voz de Deus. Aí nós falamos assim, eu sirvo a Cristo, Cristo vive em mim. Não vivo, porque se vivesse você ia ter paciência, temperança, longanimidade, benignidade, para andar conforme a vontade que Cristo quer. Mas aí a gente queremos andar segundo o século deste mundo que estamos vivenciando, para andar conforme o mundo. Está gerando o quê? A geração da tecnologia. E nós queremos ser influenciados. Aí o mundo lança uma moda. Aí a igreja, ao invés de ela perseverar para não andar conforme o mundo, vai trazendo o mundo para dentro. Quando o evangelho, na verdade, ele tem que ser de dentro para fora. Aleluia. Oh, Deus, fala mais, Pai. Oh, Senhor. Aí você sabia que lá em Efésios vai dizer que Eita, quando Deus. o esposo briga com a mulher, se você não for lá e falar assim, me perdoe, a tua oração não sobe nem nesse teto. É verdade, Senhor. Aí onde que tem muita gente vivendo de aparência. Meu Deus. Vive uma coisa e prega a outra. Misericórdia. É por isso que nós temos uma década de evangelho que é como se diz,
está precisando tomar um antibiótico, um fortalecimento para se fortalecer em Cristo. É uma igreja que está se contaminando fácil e precisa de um antibiótico para matar este vírus que está envolvendo a igreja. E nós estamos falando de gata. Não fui eu que escolhi o tema, foi ela. Aleluia. Vocês brigam com ela. Eita, Deus que é. Porque eu vou dizer assim, eu não tive tempo. Aleluia. Quem me conhece, ela me conhece. Eu não tive tempo. Quando ela me lançou o convite, era 10 horas da manhã. Ela falou assim, ó, o pregador que ia vir, não vai vir sem me socorre? Glória a Deus. Eu não tinha um compromisso nenhum, eu sou sincero e falo, eu passei a semana toda pregando, eu estava sem voz, até meio-dia. Mas eu falei, eu vou. E eu não estudei. Eu vim do Jaçanã até aqui, falando com Deus. Aleluia, Deus. Quando eu dobrei o meu joelho, o Senhor lhe veio ministrando. Glória a Deus, aleluia. É ter uma nova vida, é você ouvir a voz de Deus. É o que o salmista Davi ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra. É o que tem acontecido. O inimigo desse século tem arrancado a palavra para andar em Cristo. Aí coloca para andar conforme o percurso deste mundo. Meu Deus. Lá em Provérbio 16, 25 diz que há caminho que os nossos olhos parece ser bom, mas o final o quê? É morte. Tem muitos morrendo, ou já estão mortos dentro da igreja, fraco, abatido, como diz lá em Coríntios capítulo 11, no versículo 22 e diante, quando é ministrado acerca da ceia. Esperais uns pelos outros. Oh, glória. Porque entre vós já tem alguns que está doente, quer dizer, este doente quer dizer, porque já foi, já saiu, já perdeu dentro de si. Isso aqui, ó. A palavra Aleluia, Jesus. é comunhão. A Santa Ceia é comunhão. Glória a Deus. A Santa Ceia é entender que nós precisamos abraçar, pedir perdão, confessar uns aos outros. Hoje você não vê isso na igreja. Antes de vós deixar as vossas... Posso falar? Pode. Eu sei que depois eu não vou voltar, mas... Antes de você deixar a tua oferta, Aleluia. o teu dízimo, no altar, Glória a Jesus. vai lá, reconcilie com seu irmão, para que a sua oferta seja aceita pelo Senhor. Essa oferta que o Senhor está dizendo é a mesma coisa no culto, para que o culto seja aquilo que estremeça as bases estruturais. Se entre nesta noite alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, peça perdão, vai lá, abraça. Seja no momento da tua casa, ganha ele na sabedoria, ganha ele na estrutura do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não falo com ela. Chega lá, fala assim: ó, minha irmã, me perdoa, se eu te fiz alguma coisa, venha cá, me dá um abraço. Quebra este protocolo que o inimigo colocou na vida do ser humano. Uma divisão, colocou uma contenda, colocou uma briga. Hoje nós temos 3 tipos de voz. Eita, Jesus. Aquele que fala: ouvi, falaram e me disseram. Nós escutamos por todo mundo, mas nunca temos capacidade de chegar lá na pessoa e falar assim: é verdade isso? Virando a cara, deixamos de ser amigo, mas nós não temos a capacidade de ir lá e falar assim, ó. Chegaram pessoas a falar assim, é verdade? É Gálatas 5:22. Aleluia. Vou entrar aqui, porque a hora já está nos indo. Ó, da lei do pecado e da morte, porque porquanto que era impossível a lei, visto como estávamos enfermos pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da
nossos primeiros pais, na fé, Adão e Eva, caíram pela carne. Mas o nosso segundo pai espiritual, Cristo, pela carne, venceu a carne pelo Espírito. Aleluia. Foi até a cruz, derramou teu sangue, foi através da carne na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade, a outorgação de ser aceito como filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Eita, Deus querido. Nesta noite, por Cristo Jesus. Glória. É por isso que nós somos considerados irmãos. Porque o nosso Pai Jesus se entregou, nos deu a oportunidade, como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida. É a Bíblia, não é eu, irmão. Glória a Deus. Pensa, ele deu ao mundo, ele não deu só para aquele. Na verdade, Jesus ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, mas estava fora. Mas era estrangeiro, mas não estava nem em contrato. Ele veio para os seus não quiseram rejeitar. Ele falou: calma aí, vocês estão rejeitando, mas vai ter alguém no percurso que vai me aceitar. Oh, glória. Somos nós. Oh, glória a Deus. Aí você olha aqui. Enquanto nós estávamos louvando ali, eu estava com o celular. Alguém vai dizer: pastor, eu estava mexendo no celular. Não. Eu estava aqui com a outra Bíblia no celular, mexendo. Deus é fiel. Aí a gente vamos aqui em Epístola de João, para nós entendermos, Glória a Deus, aleluia. uma nova vida em Cristo, para nós vencer o mundo. Como nós podemos vencer o mundo? Aleluia. Nós vencemos o mundo de qual forma? Andando pela carne ou andando pelo Espírito? Nós precisamos mortificar o quê? É por isso que o crente que não jejua, que não ora, ele não vai vencer. O jejum é a melhor forma de nós trazer o hábito de intimidade com Deus. Glória a Deus. Aí quando nós olhamos aqui, Epístola de João, de capítulo 1, verso 8. E se dissermos que não temos pecado, enganamos A nós mesmos. e não a verdade em... Nós pecamos todos os dias, irmão. Nós acordamos, abrimos os olhos, nós pecamos. Jesus, a Bíblia diz que aonde subhabitou o pecado, subhabitará A graça. Paulo. Atos capítulo 9. Ia para matar quem? Os cristãos que estavam na sinagoga pregando no meio desse caminho. Mas no caminho ele teve uma conversão Aleluia. de se encontrar com o próprio Jesus. Glória a Deus. Quando ele cai no cavalo, ele já cai convertido, mas precisava as escamas cair dos olhos. Quer dizer que tem muitos que estão no percurso que Jesus precisa tirar a escama que está Oh, glória. abrangindo para que ele não consiga ver ou enxergar. Oh, aleluia. Oh, Deus tremendo. Aí ele vai dizer assim, ó que interessante. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar Aleluia. de toda injustiça. É confessar: Pai, pequei, Aleluia. perdoa, Senhor. Falei, Jesus. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos ser reto com Deus. Glória a O Deus. salmista, ele declara no Salmo 139:1, antes de nós levantar, ele já está nos sondando. Antes de nós caminhar, pensar e falar, ele já sabe o que vamos dizer. Neste mesmo salmo, no último versículo, o salmista Davi vai dizer assim: Senhor, sonda em mim se há alguma transgressão contra ti. Sonda em mim se há algum pecado que precisa ser transformado. Aí você vai ver aqui. Se nós confessar, nós seremos purificados, irmão. Aleluia.
Entenda isso. Em breve virará uma notícia. Vão perguntar: cadê os crentes? E alguns vão dizer: subiu. A preparação deste mundo é para o anticristo. Percebe-se que tudo está se mostrando para que o anticristo venha sobre a terra. Mas a igreja está se preparando para quê? Mas não vai subir de qualquer jeito. Oh, Deus. Vai ter que subir no arrependimento. Aleluia. Vai ter que confessar. Vai ter que deixar intriga. Desculpa até a expressão. Aleluia. Até vestes que nos faz ou que nós colocamos aí, que muitas das vezes vão trazer o pecado. Aleluia. Aí nós olhamos aqui o versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para que o Pai Jesus Cristo justo. Aqui que se pequei e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo. Oh, aqui Jesus é o que nos diz de hoje nosso. Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal. A pastora sabe que eu não prego assim não, hein? Aleluia. Eu gosto do reteté também. Glória a Deus. Mas Jesus hoje, ele é o que nosso? Nós estamos como réu nesta noite. Deus é o juiz. Jesus é o advogado. Aleluia. Deus está lá dizendo, ó, vou condenar. Eita, papai. Não merece. Aí o Espírito Santo está lá gemendo para que o filho interceda como advogado. Olha, intercede pela noiva. Intercede pela noiva. Aleluia. Aqui está dizendo que o nosso Deus, nós somos réus nesta noite. Aleluia. Nós vamos ser julgados, irmão. Glória a Deus. Cada um de nós pensa que não vai ser julgado segundo os nossos atos. Nós vamos ser julgados sim, não tem como fugir. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, aqui o Deus, ele é o juiz. Aqui o Espírito Santo, ele é o intercessor, é aquele intermediário. E aqui Jesus, ele é o que nosso? Aí você erra. Aí o advogado vai lá, Pai, perdoa ele. Aleluia, Jesus. Filhinhos, essas coisas escrevo, que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um. Aí você peca, e o advogado vai lá, está perdoado. Aleluia. Aí você vai lá, erra na trajetória, falhou, porque somos seres humanos. Aí vem um advogado dizendo, te perdoo. Aí o pai está lá, não, vou condenar, vou destruir. Aí o pai está lá intercedendo, não, papai, ainda eu acredito. Calma aí, papai. Ele está dizendo, calma, papai, eu fui, eu morri, eu suportei, mas eu conto com eles, eu acredito no chamado, eu acredito no ministério deles. Aleluia. Aqui é Jesus dizendo, Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. ainda há um advogado que vai julgar a tua causa para te perdoar. Aí a gente olhamos aqui para nós louvar ao Senhor. Quando estava sentado ali, o Espírito Santo colocou um louvor no meu coração. Oh, glória. Eita, Deus, obrigado. Ó, Aleluia. Epístola de João. Veio assim, eu estava sentado ali, eu estava vindo, Deus me deu em Romanos, daqui a pouco o Espírito Santo sentei ali, o Espírito Santo fez assim. João, Epístola de João, primeira epístola, capítulo 3. Os filhos de Deus. Ó. Versículo 1. Vês tão grande o amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamado Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você sabia que nós somos taxados? Que ninguém nos conhece? Porque o mundo não conhece. Porque se conhecesse, o mundo já tinha se arrependido.
Aí a gente vamos ver aqui, por isso que nós somos taxados, conhecidos como louco, separado. Mas lá vai o crente doido. Ô, glória. Lá vai o crente dos dopão. Ô, glória. Lá vai aquela mulher, ó, por que aquilo tanto está na igreja? Porque nós conhecemos o Pai. Ô, glória a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que haver de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como os veremos. O mundo vai te ver, sabe como? Sabe por que o diabo ele tem tanta raiva de você? Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque você é imagem e semelhança dele. Ô, glória. Você é a imagem, a semelhança. Quem olha para você vê Deus em você. Aqui, ó, para nós terminar, ó, versículo 4 e versículo 6. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Mas bem sabeis que Ele se manifestou para tirar o nosso pecado, e nele não há mais pecado. Quem se manifestou aqui a nova vida em Cristo? Jesus. Ele ortagou, dando a oportunidade para quem nele não estava. Atos capítulo 2. Para que se manifestasse o derramamento do Espírito. Aleluia. Toda circunvizinhança teve que ver a glória de Deus se manifestar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ó, verso 7, nós encerramos aqui o primeiro. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. Pratica o bem, tu vai colher o bem. Pratica a justiça, Glória a Deus. que tu vai colher a justiça. Mas quando você pratica aquilo que não é de Deus, você vai ser taxado, como está dizendo no verso 7. Foi injusto, vai ser injustiçado. Perseguiu, vai ser perseguido. Caluniou, vai ser caluniado. Falou que não deveria falar, vai ouvir o que não deveria ter falado. Glória a Deus. Então nós precisamos aprender esta noite. Aleluia. Ei, chega na tua casa, se você tiver alguma coisa contra o teu esposo, abraça, beija. Quando o teu filho diz, filho, te amo, abraça. É o que nós precisamos. Carai, andará, subiré. Andamirique, andará, subirique, menério. Tem que liberar o perdão, porque se não liberar o perdão, a tua bênção não vai chegar. Aleluia. Eu aprendi assim, irmão. Só para vocês entenderem. Para medicina, a pastora sabe. Eu não poderia ter mais filho. Eu fiz uma cirurgia. Após o processo do meu casamento, Deus restaurou meu casamento. Eu era evangelista. A minha unção de pastor chegou. Deus restaurou meu casamento. E a possibilidade de não gerar filho devido à cirurgia, aí sabe o que Deus faz? Ele diz assim, o homem diz não. O homem pode falar, não vai acontecer. Aleluia. Aí Deus fala, vai. Porque a última palavra é minha. Aleluia. Filipenses 1,6. Quem começou a boa obra na tua vida, Oh, querendo você ou não querendo, Ele vai terminar, porque Ele é o arquiteto da tua vida. Nem que Ele tenha que te quebrar todinho e te refazer, mas Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia. Pastor, Meu Deus, louvar tremendo. o louvor do Lázaro. Senhor, Filho, eu te amo tanto. Oh, glória. Cantado. Aleluia. Cantado, me ajuda, por favor.